Lucas capítulo 1, dos versos 67 ao verso 80. Agora eu farei a leitura e os irmãos acompanharão a minha leitura. Diz assim a palavra de Deus: Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres da mão de inimigos, adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhes os caminhos, para dar a seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Pai, a tua palavra, Senhor, ela é bem-vinda, ela é bendita, ela é plena e poderosa, Senhor, para nos consolar, nos confortar, para nos exortar, para nos apontar o caminho, nos guiar no prumo, nos revitalizar, Senhor, e nos animar, para continuarmos, Senhor, sendo santos, fiéis, submissos ao Senhor. Agora, Senhor, que vamos expô-la, nós carecemos da tua boa mão, nos ajudando a expô-la, Senhor, abrindo o nosso entendimento para expô-la e abrindo, Senhor, o entendimento dos nossos ouvintes de coração, para que eles entendam e apliquem essa palavra ao coração com saúde, com alegria, com gozo, e que haja, Senhor, e debruçar-se sobre o Senhor em alegria e em gozo, para depender mais e mais do Senhor. Obrigado por quem tu és, obrigado por Cristo, obrigado por essa linda profecia, Senhor, que nos traz esperança nesse mundo, Senhor, que jaz no maligno, condenado pelo Senhor, sob a maldição, sob a tua maldição. Assim te oramos, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, uma das dificuldades maiores da nossa vida, não é? Minha e sua, eu creio, não é nós nos alegrarmos nos tempos de lutas, é estarmos felizes e alegres mesmo diante das situações mais caóticas, não é? que nós podemos viver. É extremamente difícil nós nos conduzirmos com essa conduta, com essa postura, quando o contexto que nos rodeia é um contexto que não dá descanso, não traz esperança e não aparece nenhuma luz no final do túnel. E realmente nós somos abalados e abatidos por uma situação como essa. Fato é que isso não é um privilégio somente nosso, da igreja, mas isso é uma realidade de todos os humanos. Todos aqueles que vivem sobre essa terra, eles sofrem essas pressões, essas calamidades, esses tempos de dificuldade, não é? Em seus contextos. A verdade é que nós estamos no mesmo contexto de mundo, e cada um remando o seu barco nessa maré. Nós não estamos no mesmo barco, não estamos. Não é assim que funciona. Cada um
tem seu próprio barco e seu próprio remo para remar nesse contexto. E aqueles que remam com Cristo no barco têm a vantagem de não pararem de remar, de não sucumbirem e de não desanimarem. Mas aqueles que remam nesse mundo sem Cristo, ou firmado em uma outra religião, ou outra filosofia, ou outra doutrina que não seja a doutrina bíblica, estão fadados a cansarem, a afundarem, a se desesperarem nesse contexto de lutas diárias. O texto que nós vemos aqui é muito interessante, porque é um contexto que vem após uma realidade de profunda dificuldade para um casal do qual o marido é sacerdote em Israel. E ser um sacerdote em Israel sem filho era um horror, era um opróbrio, era uma desgraça, era um peso e uma cobrança imensa sobre tanto o homem e muito mais ainda quando a mulher era estéril e não poderia dar luz ao filho. Essa é a realidade, irmão, do casal Zacarias e Isabel. Uma realidade de profunda angústia, profundo desespero, não é? E uma realidade de não haver uma possibilidade de mudança de contexto. Esse aqui é o fato. Não é uma situação fácil, irmãos, nem para um nem para outro, principalmente sobre a mulher, quando se tem aqui o fato de que ela é estéril. Logicamente a gente não sabe realmente quem era e quem não era estéril, porque naquela época não havia a medicina para comprovar isso, mas havia os métodos normais que apontavam para isso. Isabel trazia sobre si essa realidade da esterilidade e João compartilhava disso com a sua angústia. Nós vamos ver aqui no texto que antecede a profecia de Zacarias, que ele orava a Deus constantemente pela necessidade, né, desse contexto sobre eles, né, que fosse resolvido por Deus, porque humanamente falando não teria possibilidade disso. E o texto vai falar justamente sobre isso. Quando Deus interage numa situação caótica, de desespero, de desesperança, né, de cansaço pela vida, porque a vida nos cansa, irmãos, a gente sabe disso. Essa rotina diária que nós temos, isso provoca em nós um cansaço muitas vezes, porque essa mesmice, não é, ela começa a se acumular em nossa vida e nós ficamos assim como que, o que eu faço para mudar isso? E as circunstâncias nos amarram ao ponto de nós não termos força para mudar essa situação. E nós dizemos assim, irmãos, isso não é Deus agindo, interagindo em nós para trazer renovo sobre essa mesmice, a nossa rotina. Nós vamos fadados ao desespero, à desesperança e a sucumbir, a chutar o balde e deixar para lá e você viver sua vida, né, longe de Deus, achando que Deus não está agindo em sua vida. O Evangelho de Lucas é um livro e o livro de Atos são um só documento, não há separação como há aqui conosco. Lucas retrata a biografia de Cristo e em Atos ele vai retratar, não é, a grande comissão, não é, que Cristo deixou, não é, para que o Evangelho expandisse sobre a ação do Espírito Santo. Então Lucas ele vai tratar da segunda parte, quando Cristo ele é exaltado e derrama o Espírito Santo e aí a igreja caminha, não é, da expansão do Evangelho. O objetivo de Lucas, né, ao escrever suas obras era dar a Teófilo, esse seu discípulo, não é, uma exposição em ordem determinada, minuciosa, expositiva sobre a pessoa de Jesus Cristo e sobre a expansão da igreja. Qual era o seu objetivo? Era trazer maturidade a Teófilo, mostrando o alcance do Evangelho no coração das pessoas, transformando os corações e também transformando a sociedade ao redor e também mostrando o desenvolvimento disso a partir da igreja. Lucas, acuradamente, ele investigou todos os fatos desde sua origem para escrever os seus documentos.
ele andou com Paulo em sua missão evangelística de plantação de igrejas por todo o Império Romano, principalmente nas cidades mais importantes do Império Romano. Então, ele não só andou com os apóstolos pesquisando sobre Cristo, como também andou com Paulo, vendo a expansão da igreja sob o mover do Espírito Santo. Então, ele tinha subsídio reais e patentes e autênticos para escrever o que ele escreveu. Sua intenção central era que Teófilo tivesse a plena certeza das verdades da qual ele foi instruído a respeito de Jesus e da expansão do Evangelho. A aplicação também cabe a nós como igreja. Nós temos acesso a esses dois livros. E qual é o objetivo? Que nós conheçamos a Cristo, que nós aprofundemos em sua doutrina e também vejamos o papel da igreja no mundo, para que nós, espelhados nesse livro de Atos, também tenhamos o mesmo papel como igreja de proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender, é interessante, logo no começo do livro de Lucas, logo nos primeiros versos, nós precisamos entender aqui alguns princípios que Lucas nos traz. Precisamos ser instruídos, esse é o primeiro princípio, a respeito do Evangelho de Cristo. Nós temos essa necessidade, irmão, de termos essa instrução. É algo que nós precisamos de todo o tempo. Não importa se somos novos na fé, se somos velhos na fé, não importa se somos crentes de longas datas, ou se somos recém-convertidos. O fato é, precisamos conhecer a Jesus e ser instruídos a respeito da sua doutrina. É o que Lucas está colocando aqui para os seus ouvintes. O segundo ponto, quando nós lemos os primeiros versículos do livro de Lucas ou do livro de Atos, que ele vai repetir a mesma introdução, nós devemos entender que devemos ser instruídos na fé por homens que se fatigam no estudo das Escrituras com temor e devoção e fidelidade a elas. Isso aqui é um ponto aqui, irmãos, que nós devemos ter muito cuidado com isso. O que nós estamos ouvindo, de quem estamos ouvindo? É bíblico, tem a fundamentação das Escrituras, traz vida, promove vida, exorta, consola, instrui, porque se não tem esses três pilares de exortação, consolo e instrução, você não deve ouvir, não deve ouvir. Então, esses são os dois princípios básicos, que Lucas apresenta aqui no Evangelho e no livro de Atos. O texto que lemos, aqui a gente volta agora para o nosso texto aqui, Zacarias ou Lucas 1, do verso 67 ao 80, está no contexto do nascimento de João Batista e do nascimento de Jesus Cristo. Temos aqui os dois contextos aqui. Logo no capítulo 2 nós vamos ver aqui o contexto do nascimento de Cristo, que está ligado ao contexto do capítulo 1, não é? O fato aqui, a profecia aqui, ela fala a respeito não só de João Batista, mas Deus cumprindo a sua promessa e enviar o Messias, e enviar o Salvador para restaurar a sua nação, o seu povo. Está logo no comecinho aqui. Então, o Zacarias vai exaltar isso aqui e depois vai falar do papel de João. O que é que João vai fazer, para apresentar esse Messias que viria? Então, antes do anjo Gabriel aparecer a Maria, a mãe de Jesus Cristo, primeiro aparece a Zacarias e diz que Isabel daria à luz um filho e se chamaria João. Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Isso aqui é a grande dificuldade dos dois. Quando fala aqui que eram ambos avançados em idade, nós podemos pensar que o útero de Isabel já estava morto. E também a questão do homem também já estaria também morta, a questão de gerar filhos, Então os dois não tinham mais essa possibilidade, essa possibilidade de ter filho. Dois fatos devem ser observados no texto Lucas 1, 5 a 7. Vamos lá, vamos caminhar aqui um pouco no contexto da nossa história.
Lucas capítulo 1, versos 5 a 7. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão, então ela era da tribo de Levi. Quem? Isabel. Se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, então já eram justificados diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Olha que coisa interessante aqui. Mesmo vivendo nesse contexto, né, um contexto de esterilidade, de não ter filho, de viver essa tensão, não é, na sociedade, não é, essa tensão diante da própria hierarquia sacerdotal, esse casal, não é, e já eram velhos em idade, eram irrepreensíveis, não é, e viviam de modo, tinham uma conduta santa diante de Deus. Isso aqui é o primeiro ponto a nós observarmos. Não é? As circunstâncias não desestabilizaram a vida de Isabel e Zacarias na questão da adoração e do culto, não é, a Deus e da conduta da sua vida. Eles não chutaram balde, eles não desesperaram, eles sofriam, eles padeciam a realidade, né, desse contexto aqui. O verso 7, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. Irmãos, isso nos ensina algo tremendo. O desafio da nossa conduta de vida nesse contexto que nós estamos vivendo. Nós não somos livres, irmãos, dos açoites da vida. Não somos. Nós estamos vivendo em um contexto de pandemia a nível mundial. É um contexto de horror, de desespero mesmo, porque nós não sabemos quem tem, quem não tem, quem transmite, quem não transmite. A gente não sabe. A gente não sabe. É complicado isso, e nós não temos nenhuma força contra esse vírus. Então, é um contexto de desespero. Mas a grande questão é como é que eu reajo a isso? Como foi que Isabel e Zacarias reagiram nesse contexto? O texto fala que tinha uma conduta irrepreensível. Não é que eram perfeitos, não é isso que o texto está dizendo, não. Mas eles se conduziam de modo com temor e com tremor diante do Senhor. E nós somos chamados a isso, a ter essa mesma conduta, a ter uma vida de gratidão a Deus, uma vida de adoração a Deus, mesmo vivendo, seja lá o contexto a qual Deus nos colocou. Deus o justificou por meio da sua graça. Quem? Zacarias e Isabel. Foram considerados retos diante de Deus. Isso aqui mostra que Deus havia o justificado. 2. Ambos eram velhos, mas isso não foi motivo para ambos desanimarem da caminhada da fé. Zacarias seguia em seu sacerdócio, mesmo sabendo da situação de Isabel e da impossibilidade de deixar sua herança sacerdotal para o seu filho. E Isabel sofria com a dor de ser mulher de um sacerdote e não poder dar filhos, homens, a eles. Ambos seguiam uma vida santa diante de Deus, dentro dessa realidade aqui. Talvez para nós a gente não possa entender muito o peso aqui do contexto do que está acontecendo aqui, mas eles sabiam muito bem porque estavam passando por isso aqui. Esta realidade não os desanimou, não os fez ficarem decepcionados com Deus e murmurarem contra Ele, porque isso é muito da nossa reação diante de Deus quando as coisas começam a apertar, começam a nos sufocar, começam a nos espremer. A gente começa a praquejar, querer chutar o balde e achar que Deus não ama a gente, e aí a gente começa a murmurar. Zacarias e Isabel não. Eles continuavam firmes diante de uma realidade, né, e da impossibilidade de mudança. Esse é o fato, irmãos. Esse aqui é o fato. E isso pesava sobre ambos. Eles foram íntegros, ativos e tementes a Deus. Eles amavam ao Senhor, mesmo nesse contexto. É tanto que a profecia de Zacarias vai tratar justamente da sua alegria, quando ele recebe do anjo a promessa de que Abel teria um filho.
Deus é o Deus dos impossíveis. Esse texto está dizendo isso aqui. Segundo os seus propósitos. Olha só. Esse é o ponto que esse texto vai nos ensinar. Deus é o Deus dos impossíveis, mas segundo o seu propósito. Ele não é Deus dos impossíveis baseado em nossos caprichos. Não é. Não é. Ele quebra a impossibilidade segundo os seus propósitos por trás dessa quebra da impossibilidade. Esse aqui é o ponto que nós devemos entender. Os impossíveis de Deus são fundamentados em seus propósitos. Ele não age de maneira inconsequente. Deus é o Deus dos impossíveis, fundamentados em seus propósitos eternos. Havia um propósito para quebrar a impossibilidade da realidade de Zacarias e Isabel. Havia um propósito. Isso se repete muito claramente no Velho Testamento, na vida de Abraão e Sara. A mesma coisa, do mesmo fato. Ali ele tinha um propósito, em Abraão e Sara. Era Isaac, o filho da promessa, de quem veria o Messias. Aqui em Isabel ele tem o mesmo propósito. Vai nascer João Batista, que vai anunciar aquele que vem para salvar a nação de Israel da sua condenação. Portanto, irmãos, esse entendimento deve levar aos seus discípulos ou a sua igreja a se submeterem à sua vontade, porque ela é boa, agradável e perfeita, mas a sua vontade é proposital em nossa vida. Está passando por uma situação difícil? Proposital de Deus. Para quê? Qual é a primeira coisa que nós fazemos quando nós estamos passando por um aperto muito grande? É correr para o parque de diversão, para o cinema, para comer um açaí? Não é não. Você vai o quê? Você se quebra de joelho no chão, clamando a Deus graça, misericórdia, me livra desse contexto, me ajuda aqui. Não é isso que acontece? Justamente isso. Zacarias, no seu turno lá do sacerdócio, ele entrava e orava ao Senhor, a tua oração foi ouvida. Então ele vinha orando já há muito tempo. Isabel vinha orando também há muito tempo. O contexto nos leva a isso. Nos leva a isso. Isso é grandioso demais. Os versos 8 a 17 de Lucas, capítulo 1, é também por demais interessante. Gabriel anuncia a vinda de João Batista. Deus muda a realidade impossível de Zacarias e Isabel com um propósito sublime e celestial. João seria o pregador, o apresentador de Jesus Cristo, aquele quem abriria o caminho para anunciar a chegada de Jesus, o Salvador, aquele prometido lá em Gênesis 3,15, que agora vai tornar-se uma realidade para o povo, para a nação e para todos os povos. João vem com esse propósito de anunciar o Filho de Deus. João seria o filho de Zacarias e Isabel, o filho que viria de uma situação impossível. Impossível. O que nós devemos observar, irmãos, nessa realidade aqui do texto aqui de Lucas 1, de 8 a 17? Primeiro, Deus ouve as orações dos seus fiéis e responde segundo o seu propósito. Veja o verso 13, 8:13 aqui diz assim: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Primeiro ponto aqui para o nosso ensinamento, aqui para a nossa aplicação. Deus ouve as orações dos fiéis e responde segundo o seu propósito. Segundo, verso 14, o que diz o texto aqui? Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Olha isso aqui. Deus compartilha da sua alegria com Zacarias e Isabel ao cumprir o seu propósito.
Nem Deus se conteve em quebrar a impossibilidade, em trazer a realidade e mudar as circunstâncias. Deus se alegrou com isso e compartilhou a sua alegria com Isabel e com Zacarias. Irmãos, quantas vezes nós nos alegramos quando Deus responde às nossas orações? A esse nível aqui, de compartilhar com Deus a alegria que Ele compartilhou conosco. Porque você acha que Deus responde uma oração mecanicamente, sem se envolver com o clamor e com o choro e com o desespero do seu fiel que clama e ora? Não, irmãos. Ele se faz um com Ele. Mas Deus, Ele só vai responder dentro dos seus... tem propósito para isso. E quando Ele responde, irmãos, ele se alegra, porque olha o verso 14 aqui: você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Então, é uma alegria que extrapola, que contagia não só ao casal, mas a todos que o cercam. Por quê? Porque uma oração foi respondida. Deus mudou a situação, mudou o contexto aqui. Mas o fato aqui, irmãos, é essa alegria compartilhada de Deus e nos fazer alegre e nos alegrar com as suas, quando Ele responde às nossas orações. Muitas vezes nós temos a tendência de achar que Deus é obrigado a responder às nossas orações. Irmãos, não é obrigado a fazer isso. Não é obrigado. Ele responde por graça e misericórdia, Ele se alegra com isso. Isso deve nos dar, irmãos, uma segurança e um consolo muito grande. Por quê? Porque as minhas orações são ouvidas e também são respondidas. Todas elas, sem exceção, são respondidas. Não ficam soltas no vazio, no ar. Não é assim que funciona. Até aquelas orações que nós nem balbuciamos, aquelas orações lá de dentro do nosso coração, que nós não temos nem coragem, nem força para poder orar, Deus vai lá, conhece e responde. Deus é tremendo e maravilhoso, irmãos. Deus é tremendo e maravilhoso. Olha a alegria de Isabel no verso 25. Olha só que coisa linda aqui. O entendimento dela, ela diz aqui no verso 25. Foi isto que o Senhor me fez ao contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Olha só, irmãos, isso já é uma mulher velha, não é uma jovem que é adolescente, não, uma madura, não, é uma já avançada em idades aqui. Olha só como Deus mexeu com a estrutura, existencial de Isabel, ao ponto dela se alegrar, dela entender, dela confessar, dela rasgar aquilo que estava incutido lá dentro há muitos anos. O Senhor me fez isto, o Senhor contemplou-me, o Senhor ouviu a minha oração. Isabel adora o Senhor, dividindo com Ele a sua alegria e devoção, reconhecendo que o Senhor a favoreceu sem qualquer merecimento. Merecimento, porque se você pensar aqui o verso, que por Deus dizer que ele era um justo diante dele, isso merece a resposta da oração. Você não entendeu o que é a graça de Deus. Não é assim que funciona, porque são pecadores como eu e como você. Deus não tinha obrigação nenhuma, de fertilizar aqui o útero de Isabel e dar um filho a ela, e nem a Zacarias. Não é porque eles merecem isso, mas é por sua graça, misericórdia, bondade e propósito, é o que está aqui. E eles entendem isso, e Deus compartilha com eles essa alegria. Isabel divide com Deus o que Deus dividiu com ela, a felicidade e a alegria, de cumprir o seu propósito em João Batista. Eu não sei se quando você dá o dízimo, você tem esse tipo de sentimento recíproco, como Isabel aqui está tendo aqui, quando ela recebe a notícia, de que dará a luz. Isabel dividiu com Deus o que Deus dividiu com ela. Olha só. Dividiu o quê? A felicidade e a alegria, do nascimento de João Batista. Vocês estão entendendo aqui essa relação de adoração
de compromisso, de entrega ao Senhor, de entender o que está acontecendo aqui, em profunda adoração ao Senhor, não é? Esse dividir com o Senhor aquilo que Ele divide conosco, não é? E o dízimo, irmãos, é justamente esse entendimento aqui para o dízimo. Devemos observar no contexto de Zacarias e Isabel que o chamado à adoração é fundamentada no propósito compartilhado de Deus. O que foi que Deus compartilhou com Isabel e Zacarias? A sua alegria, o seu gozo. O que é que Isabel e Zacarias compartilham com Deus? A adoração em alegria e em gozo ao Senhor. Quando Deus em Cristo nos chamou, nos salvou, nos elegeu em Cristo e nos elegeu em Cristo, Deus estava se alegrando em Cristo, estava cumprindo o seu propósito, salvando pecadores, e assim Ele compartilhava esta alegria com o pecador, justificando. É isso que deve mover toda a adoração do salvo a Deus. É esse entendimento. Porque é isso que Zacarias vai dizer aqui na profecia, né? Diz assim: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Olha só, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Jesus descende da linhagem de Davi, como havia prometido desde a antiguidade. Isso vem sendo guardado, mas que está sendo manifestado agora. Os profetas falaram sobre isso. Qual o propósito da vinda do Salvador? Para nos libertar dos nossos inimigos, das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua aliança e do juramento que Ele fez a nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres da mão dos inimigos, adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dEle todos os nossos dias. Quando Deus em Cristo, irmão, nos salvou, nos elegeu, Deus estava se alegrando em Cristo, porque estava cumprindo o seu propósito, salvando pecadores. E assim, nessa salvação, nessa eleição, Ele compartilha essa alegria com o pecador salvo. Por isso que o texto diz, não é? Quando o pecador se converte, há alegria no céu. Deus se alegra com isso. E se alegra também um pecador que Ele compartilha isso. Isabel adora o Senhor, fundamentada no propósito de Deus, que ao cumprir, compartilha sua alegria com seus escolhidos. Isso aqui é tremendo, irmãos. Não só Isabel, como também Zacarias, porque a atitude de Zacarias aqui foi uma atitude em profecia, né? Quando ele recebe, ele é tomado em profecia, Deus o toma ali em profecia e ele adora ao Senhor. A alegria e a adoração de Zacarias estão expressas na sua profecia. Olha só aqui. Nós vimos a alegria de Isabel, agora vamos voltar aqui para a alegria de Zacarias. Essa alegria do Senhor mudar o contexto, mudar a história, tornar possível o que é impossível. Eu não estou dizendo que Ele vai fazer isso com a minha, com a sua vida. Estou falando que Deus tem essa capacidade de fazer isso. E qual é a nossa posição aqui? O que o texto nos chama é de adoração, é de submissão, é de conduzirmos a nossa vida, independente das circunstâncias, em santidade e justiça diante dEle. Esse é o ponto aqui do texto que nós estamos tratando aqui. E dentro desse contexto aqui vem essa celebração, essa adoração, mesmo, né, quando as coisas estão difíceis e ruins e impossíveis para nós. Nós não perdemos o foco, né, de quem é Deus e do seu poder. A profecia no contexto é o cumprimento profético do Velho Testamento sobre a visitação de Deus a seu povo por meio da sua encarnação, por meio da encarnação de Cristo Jesus. Esse é o foco, irmãos. Isso aqui é o que compõe o conteúdo central da alegria desse casal aqui. É entender isso, que Jesus estava vindo.
a sua encarnação era uma realidade visível logo ali, porque Isabel e Maria eram primas, eram parentes. E é interessante que o texto, quando caminha aqui, que a Isabel vai visitar a Maria, né, e ela compartilha do que aconteceu, o ventre das duas se movem, não é, dentro delas, né, tamanha alegria, né, do que estava acontecendo ali, do cumprimento dessa profecia, dessa realidade. Zacarias estava adorando a Deus, motivado pelo cumprimento dos propósitos de Deus em visitar o seu povo com a poderosa salvação de Cristo Jesus. Esse aqui é o ponto. O ponto aqui, irmãos, não é em si João Batista, mas é no que Zacarias está vendo. A realidade promissora, a realidade redentora, de remissão, de conserto, né, que viria com Cristo. João era apenas um precursor, um pregador, um iniciador para proclamar a chegada do Messias. Mas o ponto aqui principal, irmãos, é a mensagem que Cristo traria, estava trazendo. O cunho aqui é a alegria de Deus na encarnação de Jesus para o seu povo e para as nações. E é nesse contexto aqui, irmãos, onde nós fomos alcançados por Cristo. Deus compartilhou conosco da sua alegria em Cristo Jesus, nos salvando do poder do pecado e da condenação eterna. Talvez, irmãos, nós não tenhamos ainda uma ideia plena e completa do que seja isso, porque ainda habita em nós essa natureza de pecado, e isso nos limita demais para entendermos a profundidade desta realidade espiritual. Provavelmente, quando Cristo voltar e redimir toda a história e toda a criação, nós vamos entender claramente o que aconteceu, né, com a vida de Cristo, a encarnação de Jesus. Hoje a nossa adoração ainda é imperfeita, a nossa submissão ainda é imperfeita, a nossa conduta, né, de vida em sociedade ainda é imperfeita, mas vai chegar o tempo onde essa imperfeição vai sair completamente e vai entrar, né, a perfeição, uma vida sem pecado na história, e nós vamos ver a Cristo plenamente, visivelmente, e vamos receber dele a ministração sem qualquer interferência do pecado. Tão grande, irmãos, é essa salvação para nós, tão grande para nós, que deveria promover em nós uma profunda alegria, independentemente da situação da qual nós estamos vivendo ou que nós estamos passando nesse contexto. A sociedade, né, brasileira, de um modo geral, e também as igrejas vivem um momento muito difícil na história. Eu creio que nunca houve na história um fato tão constrangedor, tão impactante como esse, né? De igrejas fecharem, de haver isolamento, não é? De uma sociedade. A gente nunca passou por quando me entendo por gente, eu nunca vi um fato como esse, de você ser completamente isolado, não é? E de quebrar as relações, né, pessoais com as pessoas, nos contatos físicos, né? Olha como é que nós estamos aqui hoje. Veja a separação, a distância aqui de um para o outro aqui. O cuidado, a prevenção. É uma situação, irmãos, nova para nós. Muito nova para nós. Não é? E é um desafio para mim e para você. Qual é o nosso desafio? Permanecermos fiéis ao Senhor numa conduta de santidade nesse contexto. Crendo na esperança de que, se mesmo morrendo por causa do vírus, naquele dia Deus vai nos ressuscitar. Para não entrarmos em desespero, para não perdermos a cabeça e ficarmos agoniados e desesperados, né? Como se Deus não existe, se não tivesse no controle da história.
Muitos irmãos estão desesperados, angustiados, né? Apavorados. Muitas igrejas voltaram, abriram dentro das restrições, e pouquíssimas pessoas estão indo, porque estão com medo de serem contaminadas, né, com esse vírus. Essa é a realidade. Mas a minha pergunta é, nesse tempo que nós passamos longe uns dos outros, nós estivemos isolados em casa, como é que nós nos conduzimos diante de Deus? De que maneira a minha vida piedosa, a minha vida de oração, de leitura, de submissão, de entrega ao Senhor, não é? Foi conduzida nesse contexto. Porque aí isso é que importa. Isso é o que importa. Não perdermos o foco, não sairmos da direção dada por Deus, porque isso tudo, irmãos, tem a ver com a igreja. Deus está peneirando a sua igreja, vocês não estão percebendo isso. Deus está apertando a sua igreja, vendo realmente quem tem maturidade, quem suporta. Imagina a grande tribulação, como é que vai ser. Se você acha que isso foi difícil, né, coisas maiores virão aí, irmãos. Isso é apenas um prefácio do que está escrito nas Escrituras, do que está se desenhando aí fora, a nível mundial. E como é que nós estamos nos conduzindo? Isabel e Zacarias, né, eles tiveram uma conduta reta e íntegra diante de Deus, mesmo sofrendo essa pressão toda que eles estavam sofrendo. E o contexto da história aponta isso, ao ponto de Lucas escrever e testemunhar e registrar esse fato, que não é fácil isso, não é uma coisa comum, não é uma coisa fácil, né, essa questão aí. Irmãos, qual é o fundamento, no contexto aqui do texto, da adoração de Zacarias? Além da profecia anunciar a chegada de Cristo e anunciar aqui a missão, o papel de João Batista e o papel de Cristo, nessa profecia nós também vamos perceber os fundamentos da adoração de Zacarias. Primeiro, o Senhor é o Deus de Israel. Bendito, olha o verso 68, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Bendito, bondoso, gracioso, benevolente, benigno. Deus é bom. Nesse contexto aqui, Israel era o quê? Cativa de Roma. Segundo, o Senhor visitou e redimiu o seu povo, verso 69. Deus não abandonou o seu povo, desde lá de Gênesis 3:15, desde a criação, irmãos. 3. O Senhor suscitou plena e poderosa salvação para o seu povo, Cristo Jesus. 4. O Senhor cumpriu os seus propósitos profetizados pelos profetas. Os profetas não falaram em vão, tudo se cumprindo. 5. O Senhor usou de misericórdia, avivando a aliança, não é, de Deus para com o seu povo. 6. O Senhor visita, redime e salva o seu povo e usa de misericórdia, avivando sua aliança no coração do seu povo. Ó Deus nos livra do pecado para adorar em santidade e justiça perante Ele e todos os nossos irmãos por todos os nossos dias. A adoração a Deus, irmãos, por meio de Cristo, é fundamentada no cumprimento de seus propósitos. Deus cumpre o seu maior e mais sublime propósito na cruz. Ele ali se alegrou e sua alegria foi compartilhada com Cristo e com todos aqueles a quem Cristo chamou para si. A igreja do Senhor é chamada à adoração a Deus em Cristo, porque Cristo cumpriu cabalmente os propósitos de Deus e remiu para Ele um povo de todas as tribos, nações, povos, e este povo é eleito, é chamado para adorá-lo.
em qualquer circunstância, crendo que Deus está no controle, na sua soberania, controlando tudo e todos, e que vai chegar o dia em que Ele vem buscar a sua igreja e redimir-nos para sempre, a história, a sua criação e a sua igreja. Graças à profunda misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Com que propósito? Para iluminar os que exagem nas trevas, na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Nós estamos, irmãos, sendo dirigidos pelo sol nascente, claro, visível, ao caminho da paz, por causa de Cristo Jesus. Vamos concluir aqui a nossa devocional, porque o nosso tempo já chegou. Em que está fundamentada a sua adoração? Se você é crente e fundamenta a sua adoração unicamente nas bênçãos materiais, você não está adorando de modo correto, pois no dia em que as bênçãos faltarem, seu coração também vai falhar em adorar. Se você é crente e vive de qualquer maneira, um pé na igreja e um no mundo, você não está adorando a Deus, você está adorando a si mesmo, isto é, você está pecando. Arrependa-se e volte para Cristo. Se você não é crente e sua adoração está aleijada de Deus e da sua salvação, sua adoração é idólatra, Deus não recebe. Arrependa-se, entregue sua vida a Cristo e creia na obra da cruz. Ali Jesus levou sobre si a ira de Deus, cumprindo todos os seus propósitos de salvar pecadores, livrando-os da condenação eterna, para que adorem a Deus por toda a eternidade. Deus em Cristo, irmãos, nos chama a adorá-lo por toda a vida, observando o cumprimento dos seus propósitos ontem, hoje e amanhã e eternamente. Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, por quem tu és e pela alegria, Senhor, do teu consolo, do teu conforto e da tua boa mão sobre nós. Precisamos do Senhor. Nos ajude a caminhar numa conduta de adoração, de santidade e de gratidão ao Senhor, independente das circunstâncias. E obrigado por Cristo, Pai. Abençoa a nossa igreja, abençoa os nossos parentes e amigos, aqueles que não puderam vir. Que a tua boa graça, a tua bondade caia sobre cada um deles, fortalecendo, consolando, exortando, Senhor, ajudando a estarem firmes e fiéis, conduzindo as suas vidas, Senhor, no temor do Senhor, na santidade do Senhor. Assim que oramos, em nome de Cristo.